Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou mago hermetista já há mais de 10 anos. Eu viajo o Brasil dando palestras sobre a filosofia hermetista, ajudando pessoas aí no Brasil inteiro, fora os atendimentos que eu faço. E hoje eu quero falar uma coisa pra vocês que foi assunto votado lá no grupo do canal no Facebook, facebook.com/groups/canal do Nino Denani. Vou falar pra você e vamos levantar uma discussão a respeito da realidade e como o mago interfere nela. Mas antes, uns recadinhos do coração. Se você está em São Paulo e quer fazer o curso prático de magia comigo, aqui em São Paulo, presencial, acesse ninodenani.com.br, porque lá você vai encontrar um bannerzinho chamado Curso Prático. Clicando lá vai ter o campo de inscrição para a gente fazer. As aulas serão às segundas-feiras, provavelmente às 9 da noite. Entra lá e eu vou te colocar num grupo de WhatsApp de quem vai fazer o curso para te manter mais informado, e vou também mandar a relação de preços, conteúdo programático, essas coisas todas que você não entender, porque tá tudo lá no site, beleza? Então ninodenani.com.br para mais informações. Lá no site você também vai encontrar o curso teórico de magia, que é para quem não está em São Paulo, tá? Para quem está fora de São Paulo ou para quem não tem tempo de se deslocar até a Avenida Paulista para fazer esse curso. O curso teórico, obviamente, ele não tem as práticas mágicas, né? Não tem como eu te indicar isso, embora eu te indique várias coisas que você pode fazer com o conhecimento escalonado ali de cada módulo para você conseguir desenvolver sua vida, mudar as coisas que você tem usando o conhecimento hermetista. Também lá em ninodenani.com.br. Outra iniciativa que a gente está tomando agora, Nino on the Road. A gente vai levar um evento de um dia para diversas cidades do Brasil, para vocês entrarem em contato com esse negócio da filosofia hermetista, da magia hermética e entender como que isso pode ajudar vocês no dia a dia. A primeira cidade vai ser Rio de Janeiro, a segunda cidade é aqui em São Paulo, depois tem Belo Horizonte, Vitória e umas outras capitais programadas, inclusive Porto Alegre. Quer saber mais, entender quando as vaquinhas vão abrir e poder participar desse evento? Entra aqui também em ninodenani.com, tá tudo lá, ninodenani.com.br, para saber de mais informações, beleza? Agora sim, nós vamos pro assunto. Antes de mais nada, eu queria só avisar vocês de uma coisa. Tá acontecendo uma obra aqui do lado do estúdio e tem um pedreiro aqui falando como se ele estivesse conversando via celular, sem um aparelho de celular. Ele tá gritando aqui debaixo da nossa janela. Então talvez algumas interferências aconteçam. Espero que vocês possam me perdoar a respeito disso. Mas é o trabalho dele, assim como esse trabalho é meu. Só que cada um tem seu nível de educação e a gente não pode esperar das pessoas muitas coisas, certo? Então desculpem pelo barulho de fundo dessa voz irritante, mas vamos pro conteúdo. Bom, pra gente falar a respeito de como o mago interfere na realidade, se é que o mago interfere na realidade, nós precisamos primeiro fazer aquilo que eu sempre indico pra vocês. Vamos desambiguar o termo realidade, isso das diversas formas, das formas mais amplas que nós conseguirmos, né? Então, o vídeo será de novo dividido em duas partes. A primeira parte eu vou falar a respeito da realidade, e a segunda parte eu vou falar sobre o trabalho do mago nisso. Vou deixar aqui embaixo aparecendo para vocês o timeline do fim da primeira parte e início da segunda para você pular, se achar que não é interessante, que você já sabe tudo sobre realidade. Mas eu acho que ia ser muito legal você assistir o vídeo todo para saber exatamente do que eu estou tratando quando falar de realidade na segunda parte. Então, alinhado isso, vamos pro tema. Existem diversas formas da gente compreender esse tal de vocábulo realidade que nós estamos levando aqui nesse vídeo. A forma mais concreta que a gente tem é que realidade é tudo aquilo que a gente toca, tudo aquilo que fere os nossos sentidos. Essa é a forma mais material, mais nihilista, e também é uma forma um pouco mais direta de realidade, sem que você leve em conta uma série de outras coisas. Por exemplo, eu não consigo sentir neutrinos tocando a minha pele. Entretanto, é real que os neutrinos existam. Eu não consigo sentir os bósons tocando, colidindo com o nosso planeta. Mas os bósons também existem. O que quer dizer, basicamente, que existe uma série de outras coisas dentro desse negócio que a gente está chamando de realidade, que não estão restritos a que nos ferem de alguma forma fisicamente. O fato de eu não observar o oxigênio, por exemplo, pode fazer você interpretar o oxigênio como uma coisa fora da realidade. A física quântica, a mecânica quântica mais precisamente, também faz com que a gente entre em um universo de realidade
que está muito além daquela realidade cujos nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, nossos narizes sentem ou nossas peles tocam. Muita coisa está além desse objeto material que a gente pode chamar de realidade. Então, vamos assumir que a nossa compreensão de realidade, assim como o lance do mundo mágico, mundo profano que eu falei para vocês neste vídeo aqui, é compreendido através de vários círculos concêntricos. Vamos pegar o primeiro deles como essa materialidade nihilista, a coisa que acontece agora, que está no aqui e que fere a nossa materialidade. Agora vamos dar um passo além. O segundo passo que nós podemos dar nessa matéria é exatamente o mundo subatômico. O mundo subatômico é aquele que está muito além da nossa compreensão, inclusive parecendo que ele funciona seguindo certas regras que não são as regras das leis físicas que nós tomamos no dia a dia. Aparentemente, e só aparentemente, a mecânica quântica, o universo quântico ou a realidade quântica funciona de uma outra forma. E eu estou dizendo aqui aparentemente, só porque lá existem certos mecanismos que nós não compreendemos totalmente, mas que parece que sim, funcionam de acordo com o que a física tradicional newtoniana vem descrever para a gente. Por exemplo, um nêutron e um elétron também sofrem influência da gravidade de alguma forma. O que acontece é que eles são muito pequenos, logo a gravidade vai agir neles de uma forma que é difícil da gente considerar aqui nesse macro universo que nós vivemos. Aliás, nesse médio universo que nós vivemos. Porque o segundo círculo que nós podemos colocar aí é exatamente do macro universo. O macro-universo, ainda pegando só a parte material da coisa, é o universo em si. É tudo isso que nós conhecemos, né? Que compõe estrelas, galáxias, planetas e uma série de outras coisas que nós já conseguimos observar com os nossos telescópios. Entretanto, a gente sabe que o nosso universo é muito maior do que isso que a gente vê. E isso a gente sabe porque a gente tem uma compreensão da velocidade da luz e sabemos, dado que a gente tem a data aproximada do início do universo, do Big Bang, até onde essa luz conseguiu chegar. Além disso daí, provavelmente tem mais coisas, só que a luz não conseguiu viajar de lá para cá, a ponto da gente ver. Então temos um micro-universo, um universo e um macro-universo, que a partir daqui, na parte material da coisa, é pura especulação. Será que o nosso universo é só mais um universo dentre tantos outros universos que nós não conseguimos ver, materialmente falando? Será que o nosso universo é só mais um universo nesse grande cosmo bege que a gente não consegue enxergar? Essas são perguntas que a ciência ainda não tem e nós, quanto materialistas, nesse ponto específico, ainda não conseguimos responder. Mas outras pessoas pensam a respeito do universo de outras formas, e vamos começar a abordar elas agora. Então, essas várias camadas que nós acabamos de pegar compreendem unicamente a compreensão material do que é o universo. Agora vamos pegar uma segunda camada, um segundo grupo para ser mais preciso, e falar do universo, levando em conta a parte imaterial. Existe então um outro círculo de realidade, onde a gente vai começar a levar em conta o metafísico, ou seja, aquilo que está além da nossa capacidade de toque, onde não fere nenhum de nossos sentidos, que vai incluir a realidade espiritual, a realidade divina, a realidade angelical, demoníaca, o inferno, e todas essas coisas de ordem um pouco mais mitológica ou religiosa, e que nós de forma alguma conseguimos comprovar, exatamente por não serem materiais. A realidade nesse ponto ela é altamente questionável e completamente duvidável. Você pode acreditar nela ou não, ela depende altamente da fé. Aqui você vai colocar, por exemplo, aonde moraria Deus, aonde morariam os espíritos, na mitologia umbandista, aonde é Aruanda, na mitologia do centro do Brasil, aonde que é a Jurema Sagrada, e uma série de outras questões que vão abordar realidades que não são tangíveis, que realidades que são especulativas, basicamente ainda com fundo espiritualista, com fundo religioso. Mas a gente tem uma terceira realidade, que é o que vai dar pra gente uma série de outras questões, que é provavelmente o que vocês estavam levando em conta quando vocês me sugeriram esse tema, que é a realidade filosófica.
Ao longo dos séculos, aonde o ser humano começou a pensar a respeito das coisas, ou seja, aonde a gente começou a desenvolver escravidão que dava para as pessoas tempo livre para pensar, e isso não é tão diferente do dia de hoje, que embora não tenhamos uma escravidão ipsis literis, ainda temos pessoas que trabalham que nem condenados para que outras pessoas trabalhem que nem condenados, para que outras pessoas trabalhem que nem condenados, só que não fisicamente, e sim com a mente. Esses caras começaram a pensar a respeito do que é real e o que deixa de ser real. E aqui nós começamos a entrar em uma brincadeira muito interessante, principalmente quando a gente começou a filosofia começou a tangenciar o existencialismo, que era exatamente um tipo de pergunta que a filosofia faz a respeito da existência. Platão começou com essa brincadeira lá na sua filosofia, questionando pra gente se existia o mundo das ideias, o mundo ideal, e o mundo dos sentidos, o mundo sentimental, separando a questão da realidade em dois pedaços. O mundo intelectivo, onde as ideias moravam, onde as divindades habitavam, etc. e tal. E o mundo sensível, onde as coisas não têm a ver com sensibilidade, no sentido de ser um mundo de pessoas choronas. Já pensou, Dada? O mundo dos emos. Mas era um mundo onde você sente as coisas. O mundo sensível é um espelho mal feito do mundo ideal, do mundo cognoscível, do mundo intelectivo. A partir daí, várias pessoas começaram a se questionar a respeito desta tal liberdade, desta tal realidade, e a partir daí a gente também desenvolveu pensamentos que a nossa realidade não é bem aquilo que a gente imagina ser. E olha só, parece que isso é um negócio muito esquisito, mas se você for pensar bem e pegar os filósofos, por exemplo, da Idade Média, vocês vão compreender que esse pensamento está intrinsecamente ligado, inclusive na nossa percepção de vida, de realidade de hoje. Quando a gente fala, por exemplo, de religiões de matriz afro, de religiões de matriz europeia ou de religiões indígenas aqui do Brasil, nós temos esse quesito realidade em contrapartida com o quesito nihilista. Os indígenas brasileiros, por exemplo, têm uma filosofia de realidade diferente da nossa, porque eles compreendem que aquele mundo metafísico que eu falei para vocês está habitando no mesmo lugar do que a gente, embora em camadas de distinção separadas. O que vai dizer que eu posso estar aqui e aqui na minha frente ter um outro Nino, divinizado, gravando um vídeo com um outro Dada, divinizado, com uma câmera divinizada. Isso parece maluco, mas essa é exatamente a concepção de registro acástico. Eu só coloquei índios no meio do caminho, em uma câmera fotográfica. A partir do momento que você começa a ter essa percepção de existência de realidades metafísicas ou de realidades físicas, e o principal, quando a psicologia começou a entender que a realidade metafísica, independente de existir ou não, ela influenciona a realidade física, tudo começou a virar uma grande bagunça. O filme Matrix é um grande exemplo disso. Ele não passa além de uma realidade metafísica, que seria a realidade criada por robôs, que aliás é um paradigma muito engraçado, porque não tem nada mais físico do que um robô, e eles criaram exatamente uma realidade metafísica, que seria o software Matrix, onde a gente viveria, para jogar na nossa cara essa questão da realidade metafísica influenciando na realidade física. No filme Matrix, por exemplo, a gente tem a briga entre os dois mundos dentro da figura do próprio Neo. Um dos soldados lá da Matrix, aliás, um dos soldados da Prometheus, da nave Prometheus, ele se recusa a sair da Matrix e escolhe viver dentro do mundo da Matrix, ou do mundo metafísico, que é aquele mundo camuflado onde todo mundo é belo e feliz. Uma clara alusão ao nosso mundo esotérico. O pensamento esotérico que eu falo para vocês que eu acho tão bonito e sem nenhuma demagogia, eu acho mesmo, é exatamente o mundo que vai oferecer pra gente essa opção mais colorida da vida. Em contrapartida, a gente tem a filosofia nietzschiana, onde vai deixar isso daqui completamente de lado e falar que tudo aquilo é material. É a filosofia nihilista vindo de frente para nós, falando que nós tivemos que inventar Deus para transformar as coisas que são tão ruins nesse mundo em coisas um pouco mais suportáveis. Não sei se vocês perceberam aqui, mas a realidade que nós temos hoje, essa bagunça de metafísico e físico, ela é exatamente o contraponto ideal, segundo a filosofia nietzschiana, para que a gente viva com um mínimo de saúde mental. A partir dos estudos de Nietzsche, nós vamos ter psicólogos e psicanalistas, como o próprio Freud e o Jung,
tratando as duas realidades de forma muito importante e colocando até outras realidades no meio desse caminho. A realidade onírica, por exemplo, muito importante na psicanálise do Freud, nada mais é do que a tentativa de compreensão de uma realidade alternativa, metafísica, para a compreensão dos próprios arquétipos de personalidade daquela pessoa que sonha. Eu fiz uma mistura aqui no final entre a psicanálise freudiana e a psicologia junguiana, e eu desafio vocês a escreverem aqui no campo de comentários qual foi essa bagunça. Antes de eu terminar essa primeira parte, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Embora eu esteja aqui citando alguns filósofos e psicólogos, não quer dizer que eles estão com a razão. Eu tenho visto e dado mais atenção a esse tipo de posicionamento ultimamente nas redes sociais, percebendo que muitas pessoas usam filósofos para defender uma verdade. O papel da filosofia nunca foi apontar a verdade, mas sim fazer perguntas a respeito dela. Nietzsche, Kant, Sócrates, Aristóteles e qualquer um desses caras que tentaram pensar a realidade, eles estavam levantando possibilidades. Você se apoiar em Nietzsche para falar que Deus não existe, por exemplo, é um grande contrassenso, porque você vai estar usando um cara que se perguntava sobre Deus e tentava dar um caminho de resposta sobre isso, para achar a resposta que ele mesmo não achou. Isso daí é uma certa arrogância, mas além de tudo, é um caminho errado para você tentar comprovar alguma coisa. Você tem que sim citar filósofos quando você acha que a filosofia dele faz sentido, mas a filosofia dele fazer sentido não quer dizer que a realidade assim se procede. Agora, vamos para a segunda parte. Com tudo isso na cabecinha de vocês, eu imagino que muita confusão já deve ter sido feita. Afinal de contas, Nino, você não falou pra gente o que é real. E realmente, eu não falei o que é real. Porque, na verdade, a realidade vai depender do tanto que você expande a sua percepção de realidade. E eu não estou falando aqui com relação a conhecimento ou a informação, mas sim a sua necessidade de entender a realidade. Se eu vou conversar, por exemplo, com um médico a respeito do câncer de próstata do Dadá, eu não vou querer que ele levante para mim quesitos de realidade, falando que dentro da cosmogonia inca, câncer de próstata na verdade é a bênção de uma divindade maior. Eu vou querer que ele fale para mim que a quimioterapia vai funcionar ou não. Então eu restringo a minha realidade a um ponto de vista muito nihilista e completamente material. É diferente de eu, por exemplo, ir num centro de Umbanda e ir para incorporar um guia. Isso quer dizer que eu estou ampliando o meu senso de realidade para englobar o metafísico também. Se eu estou aqui fazendo um exercício com vocês do que é real e o que não é real dentro de um determinado discurso, eu preciso delimitar com você o que vai ser o meu escopo de realidade. Realidade, de fato, é tudo isso que existe. E agora a gente entra, efetivamente, na segunda parte. Porque compreender esse todo que existe é a principal função de um mago e, principalmente, é o que vai fazer o mago alterar essa realidade. Olha só. Muitas pessoas vêm aqui no meu canal, nas lives, em principal, perguntar a respeito da eficácia desse ou daquele determinado sistema mágico. Digamos que eu vou falar da Umbanda. Então algumas pessoas falam, Nino, você é tão materialista e ainda assim acredita em espíritos? Eu vou falar para você que eu sou materialista sim, mas em determinados momentos eu precisei ampliar o meu escopo de realidade para compreender certas coisas que aconteciam comigo que eu não conseguia explicar com um escopo menor de realidade. Quando eu vou falar para vocês de magia, eu preciso entender o seu escopo de realidade para ver até onde eu consigo tatear com você para mudar a sua realidade. A gente só consegue alterar a realidade quando a gente a compreende. E a gente compreende a realidade estudando diversas coisas, como eu já falei para vocês em diversos outros vídeos. Mas vamos supor que eu vá tratar o seu Dadá e precise mudar a realidade dele. Digamos ainda que seja o mesmo caso de câncer de próstata. Então o seu Dadá vai ao médico e pergunta para o médico que ele tem que anda sofrendo muitas dores no parte do baixo ventre dele. Depois de fazer o exame de toque no seu Dadá resolve procurar uma segunda opinião e vai até um místico, né? No caso, eu. Ele traz para mim o exame dele e fala, olha, doutor, e fala, olha, Nino, aqui o doutor viu e detectou que eu tenho câncer de próstata.
Esse câncer não está metastasiado ainda, mas há grande chance de. Ademais, a gente consegue saber que é um câncer maligno. O que você acha disso? Aqui a gente tem um grande problema, porque o seu Dadá já é um senhor de 70 anos quase, e ele já está numa certa parte da vida onde a morte já começa a beirar os seus pensamentos de alguma forma. O seu Dadá já falou para mim diversas vezes que o tio já morreu, o pai já morreu, o vô já morreu, é o próximo da linha de sucessão da morte. É ele, o que me deixa também muito perto da morte. Quando ele chegar no meu consultório, eu vou ter que fazer uma conversa preliminar com o seu Dadá para ver que tipo de coisa eu vou abordar com ele aqui. Se eu olhar no diagnóstico do médico e ver que realmente esse câncer é um perigo de morte imediata, eu vou tentar trabalhar com ele uma realidade um pouco mais ampla e talvez puxar certas coisas do universo metafísico para acalentar o coração do seu Dadá. Agora, se eu percebo que o Dadá, por exemplo, é uma pessoa que tem um universo, a realidade dele, dentro de um paradigma cristão. Então eu vou compreender que a realidade dele aborda certos aspectos do metafísico que são muito específicos para ele. Por exemplo, não vai adiantar eu falar para ele que ele vai para uma vida pós-morte e encontrar um jardim florido e seus guias e seus parentes perdidos, porque isso talvez não cale fundo ao coração dele. Ele acaba entrando numa depressão, piorando a situação do câncer e abreviando a sua vida. Eu preciso usar talvez exatamente esse paradigma de realidade dele. Fala, olha, você sabe que você está perto da morte, um padre vai vir te dar a extrema unção, um belo de um dia você será perdoado dos seus pecados e irá sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E aí um dia lá na nossa existência você voltará com o exército de Jesus para separar o joio do trigo e fazer aquela luta contra Satanás que está previsto no Apocalipse de João. Você percebe como eu alterei a percepção de realidade minha, exatamente para alterar a percepção de realidade do Dadá? Isso é muito importante de um mago entender. Que embora a realidade possa ser uma coisa só e ser altamente material, e você pode assumir isso como sendo a verdade, você precisa levar em conta a realidade do outro. E a realidade do outro ela é completamente diferente da sua. E aqui a gente vai entrar numa parte bônus do vídeo, que é a respeito do que importa de verdade com a noção de realidade. O que importa de verdade aqui nessa conversa que a gente está tendo não é se existe uma realidade maior do que a gente vê, se é só essa realidade que a gente vê, ou se existem diversas realidades. O que importa, na verdade, para um mago é sim a relação que o seu Dadá tem com a realidade e também a relação que o próprio mago tem com o que ele considera real. Essa é a grande sacada da coisa. É daí que a magia do caos, por exemplo, se baseia a partir dos estudos do Carroll. Quando ele escreve o Liber Null, e eu posso estar falando o nome errado, porque eu sempre confundo quem escreveu o Liber Null, mas eu vou deixar escritinho aqui para vocês. A partir da publicação do Liber Null, nós começamos a perceber dentro da magia do caos que essa percepção faz mais sentido para eles. Quando você tem lá atrás a história da psicologia, pessoas como Freud e como o próprio Jung estudando a relação da realidade com a pessoa, nós percebemos, os magos que estudam essa parte da magia, perceberam que na verdade tudo tem a ver com a relação, como eu sempre falo aqui com vocês. O hermetismo também vem tratar isso, talvez eu possa chamar de hermetismo moderno. Vem tratar exatamente disso. Qual é a relação que a pessoa tem? Eu sempre falo para vocês, a magia está na relação. E a relação do mago e do paciente, um com o outro, cada um deles com a realidade, e cada um deles com a realidade do outro, faz a magia acontecer. Isso quer dizer basicamente que não importa se eu faço uma magia para você com um ritual, com uma série de sigilos, com magia cerimonial, ou simplesmente deitado na minha cama antes de dormir, ou até quem sabe depois de dormir, isso não é importante. Mais importante é como você compreenderá essa sua relação. Se eu, quanto mago, entendo que para mim magia não funciona deitado na cama antes de dormir, então nem adianta eu tentar fazer meus exercícios dessa forma. Assim como se eu perceber que para uma pessoa X ela não vai entender esse trabalho meu dessa forma, talvez não adiante eu falar para ela que é assim que eu trabalho. Eu já atendi diversos casos aqui e já vi muitas pessoas falando a respeito disso. Tal pessoa faz limpeza de casas à noite porque na verdade ele está dormindo. Só que na verdade ele realmente pode estar dormindo.
Porque o que importa aqui é a compreensão da realidade e a relação dele com ela. E não como você, terceiro, está julgando isso. Para nós sermos magos efetivos, nós precisamos entender uma coisa que o hermetismo chama de lei da relação. A gente precisa entender o nosso universo interior e como ele encontra recursos no universo exterior. Assim a gente vai entender a realidade, ou principal, a relação da realidade com você. Porque o meu universo interior é um espelho de uma realidade da forma que eu a compreendo. E eu vou me externar para o universo exterior somente através do meu universo interior. É muito bom a gente conversar com as pessoas muito antes de ou colocar uma prática ou recomendar um exercício. E por isso que meu atendimento tem pelo menos meia hora, para a gente conversar muito e eu tentar entender um pouco da pessoa antes de sugerir qualquer coisa. Porque se eu sugerir uma coisa que não vai fazer sentido para o universo interior dela, a magia não vai acontecer. E eu só vou saber o que faz sentido para o universo interior dela a partir do momento que eu adentro esse universo e me torno, de alguma forma, compactuante com a percepção de realidade desta pessoa. Bom, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai ficar por aqui porque o vídeo já se alongou demais. O seu Dadá já está aqui me dando sinais e também já reclamou de eu tê-lo matado umas 3 vezes nesse vídeo. Espero que vocês tenham uma ótima vida, que sejam pessoas melhores do que foram e não se esqueçam de visitar sempre o nosso site, ninodenani.com.br, inclusive para ver os textos do blog. Agora a gente tem textos todas as terças-feiras, logo depois da live da Ogon. Todos os endereços estarão aqui embaixo. Espero que vocês sejam pessoas melhores do que foram até agora. Tchau. O universo imaterial, então, seria aquele que compreende campos metafísicos. Quando a gente está falando, por exemplo, de mundo espiritual, de mundo mágico, no sentido de metafísico, é aí que nós estamos. O Todd chegou todo alegre. É aí que nós estamos. O mundo metafísico vai compreender uma outra vivência espacial que nós não temos a... Caceta, velho. Para aí. A realidade, então, metafísica, que compreenderia... Eu tô falando de realidade ou de universo? Eu nem sei mais. Denso esse, hein, Dedes? Dele. Digamos ainda que seja o mesmo caso de câncer de próstata. Eu tô pior doença. Vamos dar uma pausa nesse assunto. Pronto. E tomemos sem embora. Eu vou ter que seguir o exemplo.